exercício do Instituto Federal de São Paulo, o exercício relacionado aqui a ângulos na circunferência. O exercício falou o seguinte, ele deu que a medida do arco AB vale 100 graus. Por outro lado, ele falou que a medida do arco BCB, esse arco aqui, ele tem uma medida de 194 graus. Então, a primeira coisa que você vai fazer na questão é estar colocando aqui esses valores dos arcos. Aí você fala o seguinte, professor, se eu tenho 100 graus mais 194 graus, esse pedacinho do arco AP é o que falta para 360. Se eu fizer 360 graus menos 194, menos 100, eu vou ter o quê? 360 menos 294. Isso aqui vai resultar um valor de 66 graus. Então, esse arco aqui, moçada, vale 66 graus. Qual que é a matada da questão? Turma, todas as vezes que você tiver aqui a teoria de ângulo na circunferência, você vai traçar aqui, né, você vai considerar o centro da tua circunferência. Então, eu peguei aqui e considerei o O como sendo o centro dessa circunferência. Por quê? Porque a partir desse centro, eu vou conseguir estabelecer qual vai ser o ângulo central, qual vai ser o ângulo inscrito, porque aí eu vou conseguir aqui mexer melhor na questão. Então, se eu considerar esse ângulo aqui, ó, como sendo o ângulo central, né, nós temos que o vértice passa pelo centro, eu sei que a medida desse ângulo aqui é igual a 66 graus, porque é igual ao arco que o contém. Por outro lado, qualquer que seja o outro ângulo que tiver extremidades aqui A e P, né, em que um dos seus vértices estão na circunferência, ele vai ser um ângulo inscrito em relação a esse central. E pela teoria que nós estudamos, o ângulo inscrito é a metade do central. Então, eu tenho aqui que essa medida vale 33 graus. Certo? Então, vamos considerar outro segmento aqui, ó. Lembrando que exercício de geometria é sempre importante que a gente faça bastante rascunho, né? Porque é daí que a gente vai conseguir resolver bastante questão. Se eu considerar aqui, ó, esse triângulo, ó, APO, certo? Observem o seguinte, que a medida desse ângulo aqui, ó, vocês concordam que ele é um ângulo inscrito desse arco AB? Se ele é um ângulo inscrito do arco AB, então sua medida é metade do arco AB. 100 dividido por 2, 50. 50 graus. Por outro lado, observem que esse ângulo aqui, ó, foi o último ângulo que nós estudamos na aula passada, é um ângulo chamado ângulo de segmento. E o ângulo de segmento, ele vai ser encontrado da seguinte maneira. Ele vai ser a metade do arco total. Por exemplo, esse ângulo em azul, ele é um ângulo de segmento em relação ao segmento aqui, ó, AP e a reta tangente T. Quando eu tenho a formação de um ângulo por meio de uma reta tangente e uma reta secante, nesse caso aqui vai ser um segmento secante, mas já é suficiente. Eu vou conseguir encontrar essa medida aqui em azul, pegando esse arco aqui, que é o AP, e dividindo por 2. Só que eu sei que o arco AP vale 66. 66 por 2, eu tenho que esse ângulo aqui vale 33 graus. Agora, o que nós vamos pensar? Ó, analisa esse triângulo aqui, ó, por inteiro. Se eu chamar esse ponto aqui de D, se eu pegar o triângulo aqui, ó, o triângulo DBP, observe os ângulos que eu tenho. Eu tenho X, 33, e tenho esse ângulo aqui, que é 50 mais 33 graus. Se eu somar tudo igualar a 180, eu encontro o valor de X. Então, eu vou fazer, ó, X mais 33 graus, mais 33 mais 50, 33 graus mais 50,
isso aqui dando 180 graus. Aqui eu vou ter 33 mais 33, 66. 66 com 50 eu tenho 116. Portanto, o valor de x é 180 graus menos 116. Logo, a resposta é 64 graus, alternativa letra D.